Bom, boa noite a todos e a todos. Eu acho que essa aqui vai ser a nossa última reunião, né? A gente vai falar hoje sobre recursos e ações autônomas de inclinação. Eu queria começar essa nossa conversa, primeiro agradecendo a oportunidade de ter estado aqui com vocês, ter dado a minha contribuição, espero que eu possa ter ajudado nos estudos. Lembrar que, na verdade, eu não tenho formação acadêmica, então o intuito aqui foi realmente só dar uma orientação para vocês e pedir para vocês complementarem os estudos de vocês naquilo que a gente não conseguiu alcançar por força da limitação no tempo da aula, tá? Então vamos passando direto, porque, de novo, o tema hoje é grande, ele aborda os recursos e ações autônomas de inclinação, então a gente vai falar basicamente de habeas corpus, revisão criminal, dado de segurança no processo penal, dar uma passada geral sobre a teoria geral dos recursos e analisar os recursos que nós trabalhamos mais no processo penal, principalmente falando aqui de defensoria pública, tá bom? Quando foi passado esse tema, eu confesso que eu pensei primeiro como ordenar as matérias focando naquilo que eu considero prioridade. E eu acho que diante dos ataques que nós temos vistos a esse instrumento fundamental de garantia do direito de liberdade, que é o habeas corpus, eu acho que esse é o tema primordial, é o tema que eu gostaria de tentar abordar com um pouco mais de profundidade, para explicar a origem histórica, para que se destina e fazer, claro, né, a nossa parte crítica das tentativas de restrição indevida ao âmbito de cabimento do habeas corpus, tá bom? Então vamos lá, já entrando direto na matéria. De antecedente histórico do habeas corpus, a gente pode analisar e identificar como um germe de construção desse remédio heróico na legislação do direito espanhol, bem antiga na verdade, né, na coroa de Aragão ainda, existia um procedimento chamado manifestação das pessoas no reino de Aragão. E essa manifestação, ele previa o quê? Ela era um remédio que separava as pessoas que eram detidas da autoridade, permitia que essas pessoas fossem apresentadas perante a justiça, para que fosse resguardada imediatamente a integridade física dessa pessoa, a dignidade da pessoa, e existia ainda a possibilidade de elas serem transportadas para essa casa dos manifestados, a casa dessas pessoas que faziam essa petição, que era mais ou menos uma espécie de liberdade provisória, tá? Essa manifestação das pessoas do Reino de Aragão, então, além de tutelar integridade física e liberdade, ela também podia ser convertida por uma cognição plena e permitir a análise do próprio caso penal, tá? Em paralelo com essa manifestação, tinha esse chamado firma de direitos e agravos futuros e temidos, que era uma espécie de habeas corpus preventivo. Então, esse remédio ele era apresentado quando havia uma iminência, um risco concreto de uma ameaça do direito à liberdade de locomoção, e já era, então, também pode ser contado como um antecessor do habeas corpus como a gente conhece hoje, tá bom? Mas é claro que a manifestação que a gente mais encontra na doutrina, na verdade, como o antecessor efetivo do habeas corpus é o Habeas Corpus Act, que está no direito anglo-saxão. O Habeas Corpus Act foi editado no reinado de Carlos II e ele previa a tutela da liberdade individual, como a gente mais ou menos conhece. Ele é estendido depois de 1816 para qualquer prisão ilegal. E no direito brasileiro, o habeas corpus ingressa como instrumento jurídico a partir do Código Criminal do Império em 1832, tá? Ele estava previsto no artigo 340 do Código Criminal do Império, que falava que todo cidadão que entender que ele ou outro sofre uma prisão ou constrangimento legal tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor. Então, não estava previsto na Constituição de 1824, mas foi trazido então no Código Criminal do Império, tá? Em 1871, o âmbito de proteção dele se estende para permitir que haja a impetração também na modalidade preventiva, não só o habeas corpus liberatório, mas também o habeas corpus preventivo.
E aí, finalmente, na Constituição da República, na primeira de 1891, ele passa a ter dignidade constitucional. O artigo 72, parágrafo 22, dispunha que o habeas corpus cabia sempre que o indivíduo sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? É interessante apontar que essa amplitude da redação normativa na Constituição de 1891 causou divergências na doutrina quanto ao âmbito de proteção do habeas corpus no direito brasileiro. E aí surgiram três correntes. É importante pontuar isso porque às vezes aparece confuso, tá? A primeira corrente, que era capitaneada por Rui Barbosa, segundo a qual o habeas corpus podia ser usado sempre que um direito tivesse ameaçado, ou seja, era qualquer direito, não era necessariamente a liberdade de locomoção em si. A segunda corrente que falava que ele somente deveria tutelar o direito de liberdade. E a terceira que falava que ele poderia proteger imediatamente o direito de liberdade e também situações em que a ofensa à liberdade era um jeito de se ofender um outro direito. Como exemplo, você impedir que alguém entre num determinado templo ou local em que se professa uma determinada religião, e aí você com isso atinge a liberdade religiosa. Então você primeiro restringe o direito de liberdade de ir e permanecer, para alcançar no segundo momento a liberdade religiosa. Essa última teoria que eu citei, essa terceira, que está no item 3, foi que prevaleceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal na época e foi conhecida como a doutrina brasileira do habeas corpus, tá? Eu acho que esse nome que é importante gravar para o efeito de concurso, podem perguntar o que é a doutrina brasileira do habeas corpus. Então foi isso, foi a doutrina que, interpretando a redação da Constituição de 1891, concluiu que o habeas corpus naquele momento protegia a liberdade e também outros direitos que poderiam ser ofendidos por meio do atingimento inicial do direito de liberdade, como no exemplo que eu falei. Enfim, aí em 1926, finalmente o habeas corpus aqui no direito brasileiro ele tem um âmbito de proteção reduzido à tutela da liberdade individual, que é a configuração que nós temos hoje, né? Natureza jurídica do habeas corpus, simples aqui também, uma ação autônoma de impugnação, tá? Então não é recurso. Eu sei que se nós formos observar a disposição topográfica do habeas corpus no Código de Processo Penal, ele está dentro do título que trata dos recursos, mas a natureza jurídica dele é de ação autônoma de impugnação. Natureza mandamental, porque uma vez concedida a ordem, a carga prevalecente da sentença ou do acórdão é de um mandamento dirigido a uma outra autoridade jurisdicional para que resgate o direito de liberdade. E tem status constitucional, como a gente já viu, porque está previsto nas constituições brasileiras, todas desde a de 1891. Acho que ele foi suspenso só com o AI-5 na época da ditadura militar. Tá? É uma ação de procedimento sumário e cognição ilimitada. Por quê? Porque o habeas corpus ele não prevê a possibilidade de produção probatória no rito dele, tá? Quer habeas corpus impetrado em primeiro grau, em segundo grau, não existe fase instrutória no habeas corpus, o que significa que se houver o habeas corpus ele tem que estar instruído com todos os documentos e prova da violação ao direito de liberdade que foi alegado. Por isso que se diz procedimento sumário, e o procedimento sumário não tem então a possibilidade de produção de provas. A cognição limitada, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, o que isso significa? Que o Tribunal de Justiça, ou o juiz de primeiro grau, enfim, a autoridade que for analisar os fundamentos da impetração, ela não pode analisar o caso de cognição exauriente, então ela não vai resolver a questão de fundo, a questão de mérito em toda a sua extensão e integralidade. Então, por exemplo, a gente não pode impetrar um habeas corpus pedindo a absolução por falta de prova e juntar com o processo inteiro no habeas corpus, porque esse não é o tipo de cognição que o Tribunal de Justiça vai analisar. Isso é próprio e específico do âmbito da apelação criminal. Mas é importante ressaltar que, a respeito disso, o tribunal pode sim analisar o arcabouço fático probatório que acompanha a impetração para resolver uma determinada questão. Então, por exemplo, é muito comum a gente observar, e isso eu fazia na área que eu trabalhava,
Quando tinha uma ilegalidade de fixação de regime prisional, eu já entrava com habeas corpus direto, concomitantemente à apelação, pedindo a mudança do regime antes mesmo do tribunal ter que analisar a apelação, porque o processamento demora, e habeas corpus é muito mais rápido. E era comum o Tribunal de Justiça não analisar, falando, por cognição limitada, a matéria demanda análise de provas, não conheço a impetração. Só que, na verdade, nesse caso específico, primeiro, os documentos que instruem o habeas corpus, normalmente eles já vinham com elementos que permitiam a análise da ilegalidade do regime fixado, e não é uma análise, não é uma cognição exauriente, porque eu estou discutindo apenas um aspecto do título condenatório, e essa análise era sim possível e viável de ser feita em habeas corpus. E aí eu tinha que entrar com habeas corpus para o STJ mandar o tribunal julgar e conhecer aquela parte da impetração. Então aqui é um ponto que merece crítica, porque a gente tem que entender essas características peculiares do habeas corpus como procedimento sumário de cognição limitada, nesse sentido de não haver dilação probatória, isso de fato não há essa possibilidade, e de não querermos a provocação do órgão jurisdicional que for analisar, no sentido de ele examinar a questão toda de fundo em toda a sua amplitude. Isso não dá para fazer, mas aspectos pontuais como esse que eu acabei de destacar, ainda que envolvam, que tangenciem uma análise de fatos e provas, não impedem que o órgão jurisdicional ele se manifeste sobre a questão que está sendo levantada, tá? Eu resumi isso. Então o tribunal pode sim fazer essa análise de provas e elementos informativos. Outro exemplo aqui é para trancar o processo por insignificância, por exemplo. Também já peguei decisões do Tribunal de Justiça e falei, não vou analisar agora, porque depende de fato e prova, mas a insignificância ela vem demonstrada no habeas corpus sendo instruído por cópia do inquérito, por exemplo. Já dá para analisar se aquela conduta pode ser considerada materialmente atípica ou não. Então, essa é a crítica que a gente pode fazer, tá? É comum se usar essa característica peculiar da ação de habeas corpus para deixar de haver um pronunciamento sobre a matéria que está sendo discutida. E isso não parece correto. Liminar, todos sabem, cabe liminar em habeas corpus, tá? Ela não tem previsão na lei, no Código de Processo Penal, mas é amplamente admitida pela doutrina da jurisprudência. E os requisitos da liminar são aqueles que todos conhecemos, né? Verossimilhança de alegações, da demora, presentes esses requisitos, o relator, o juiz, enfim, a autoridade que vai analisar o habeas corpus pode conceder a liminar, que pode ter caráter cautelar ou de antecipação da decisão final, dependendo da forma como esse pedido liminar ele é deduzido. Lembrando que liminar, na verdade, simplesmente se refere ao momento que a decisão é proferida, e não à natureza dela. Como eu falei, pode ter uma natureza cautelar, você evitar, por exemplo, uma prisão indevida, ou pode antecipar o mérito da própria decisão final, na hipótese que você já pede a soltura de um acusado preso, por exemplo, tá bom? Em uma outra hipótese, é liminar porque é uma decisão que é proferida no início do procedimento. Cabimento do habeas corpus. Cabe habeas corpus contrato de particular, tá? Isso é pacífico. É muito comum, aliás, haver impetração de habeas corpus contra decisões de pais que querem internar filhos ou contra diretores de estabelecimento quando há internação compulsória. Não tem dúvida de que é jurisprudencial nem doutrinário, porque o dispositivo constitucional que trata do habeas corpus não restringe, como acontece no mandado de segurança, por exemplo, a ato de autoridade. Aqui não. Por isso que se entende que o habeas corpus ele tutela a liberdade, e se essa liberdade for ameaçada pelo particular, ele também se mostra apto a restaurar o direito fundamental. Pode ser impetrado o contrato de delegado de polícia, contra a autoridade policial, contra atos do Ministério Público, juiz, tribunal superior, tá? Desde que tenha esse elemento fundamental, que é ameaça ou restrição indevida da liberdade de locomoção, tá bom? Expressões comuns em habeas corpus que é importante vocês conhecerem. A doutrina costuma dividir o habeas corpus em liberatório, quando ele ataca uma violação já consumada na liberdade individual, ou o habeas corpus preventivo, que tem essa natureza de evitar que haja esse cerceamento do direito de liberdade.
o habeas corpus preventivo, se concedido, ele resulta numa expedição de um salvo-conduto. Um exemplo muito comum de habeas corpus preventivo, hoje em dia não mais, mas há alguns anos acontecia, era aquelas situações em que um parlamentar ele era intimado a comparecer numa comissão parlamentar de inquérito na condição de investigado, e ele queria exercer o direito ao silêncio, e ele acabava sendo preso em flagrante por crime de desobediência. Os parlamentares não aceitavam que fosse exercido esse direito ao silêncio. E aí, então, se começou a impetrar habeas corpus preventivo para o Supremo Tribunal Federal, para que fosse assegurado o pleno exercício sem nenhum tipo de constrangimento, e o Supremo Tribunal Federal, obviamente, dava, já que o direito ao silêncio está previsto expressamente no Código, na Convenção Americana, tá? Importante falar também, às vezes aparece essa expressão na doutrina, instrumento de collateral attack. O que significa? Que o habeas corpus ele também pode ser usado para impugnar decisões judiciais, inclusive já transitadas em julgado, tá? Exemplo muito comum é a decisão que recebe a denúncia, decisão que rejeita, como a gente vai ver mais para frente aqui hoje ainda, ela é impugnada por recurso de distrito. Mas a que recebe a denúncia, nada obstante uma eventual alegação de falta de justa causa, por exemplo, não tem um recurso específico para atacar esse tipo de decisão. Então é comum e não é proibido a impetração de habeas corpus pedindo para que haja o trancamento do processo por falta de justa causa. Tá? Então aí você vê um exemplo de habeas corpus como esse instrumento de ataque a uma decisão judicial por falta de recurso específico no Código de Processo Penal. Aqui eu só trago um exemplo jurisprudencial daquilo que eu falei de habeas corpus contrato de particular. Era ali internação involuntária ou compulsória, não sei porque a emenda faz referência aos dois, e agora eu não lembro qual espécie de internação era, mas enfim, o importante é que era uma hipótese de internação forçada da pessoa, e aí se entendeu que não havia lastro suficiente para que houvesse esse tipo de internação, então entenderam que era um constrangimento legal praticado por um ato particular, e aí a ordem foi concedida, só para ilustrar essa possibilidade de HC contrato de particular, tá? O objeto do habeas corpus, né, de não houve alguém que sofreu ou estiver na iminência de sofrer coação ilegal na sua liberdade de vir, tá? O que é importante destacar aqui é que o Código de Processo Penal ele traz algumas hipóteses de cabimento de habeas corpus definindo quando a coação será ilegal, tá? Vamos só dar uma rápida pincelada sobre elas. Primeira, quando não houver justa causa, tá? Aí entra exatamente nesse exemplo que eu falei, não houver justa causa, não ser recebida, aí há evidentemente uma coação ilegal, porque a persecução criminal sem lastro mínimo de evidência de prática de um crime ou de autoria criminosa recaindo sobre o acusado, já configura um constrangimento individual, porque aquele processo vai ficar lá, vai ficar marcando a folha de antecedente, a pessoa às vezes precisa de atestado para trabalho, enfim. Além, é claro, de ela ter que se submeter às cerimônias naturais do processo penal. Então, evidentemente que sendo esta causa, a persecução não deveria avançar, e em avançando ao constrangimento legal atacado por habeas corpus. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, tá? E eu marquei entre parênteses o excesso de prazo. É muito comum quem milita na área penal se deparar com uma situação dessa, né? Acusado da prática de um crime, preso cautelarmente por muito tempo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí se pergunta, bom, tem excesso de prazo aqui, vamos entrar com habeas corpus, porque ela já está presa por esse tempo. Então sim, né, esse é um inciso que dá amparo às impetrações de habeas corpus por excesso de prazo. O problema é que, na verdade, não tem um prazo estabelecido no Código de Processo Penal para que haja um encerramento do procedimento, seja ele sumarista, ordinário, sumário, enfim. Esse é um aspecto que dá uma enorme dificuldade para a defesa, porque é muito comum você observar os tribunais afastarem a alegação de excesso de prazo com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e que permitem, na verdade, que o tribunal decida da maneira como ele quiser naquele caso concreto,
Tá? Não sei se vocês vão lembrar, a gente abordou, acho que uma ou 2 semanas, a questão da decisão judicial, fizemos uma análise da decisão judicial nesse momento de pós-positivismo e da margem excessiva de liberdade do julgador, com base numa abertura do sistema para os princípios, e aqui é um outro exemplo concreto, né, que dá para a gente encaixar naquela conceituação crítica que eu fiz. Porque, de fato, a ausência de uma previsão legal, de limitação de prazo, de encerramento de instrução, somada com essa abertura de princípios de proporcionalidade e razoabilidade, permitem que o órgão julgador, o tribunal, faça o que ele quiser e deixe a pessoa presa por pouco tempo ele bem entender no caso concreto. Para combater isso, existem algumas visões e opiniões e correntes de doutrina para tentar estabelecer um marco temporal minimamente seguro para balizar essas decisões de excesso de prazo. Então, algumas delas que nós poderíamos citar. Tem correntes que sustentam que, apesar de não haver um prazo específico na lei, a gente poderia chegar a este prazo somando os prazos específicos para a prática de cada ato dentro do rito como um todo. Então, oferecimento na denúncia de réu preso 5 dias, mas resposta à acusação 10, mais instrução como ordinário 60. Então, você vai somando os prazos de cada ato dentro do procedimento, chega numa somatória final, que aí a conta varia um pouco, mas dá mais ou menos 3 meses, então esse seria o marco a partir do qual a gente poderia começar a falar em excesso de prazo. Existem doutrinadores que trabalham com excesso de prazo considerando a fase em que o processo está e qual o tempo que o julgador teria para superar aquela fase, uma outra possibilidade de construção para se tentar fechar uma moldura minimamente segura e não deixar a questão ao arbítrio ou à discricionalidade de cada um, né? Mas, enfim, infelizmente a praxe aqui nessa temática de excesso de prazo é o tribunal realmente decidir com base no princípio de proporcionalidade e razoabilidade pelo tempo que bem entender, e não é raro, infelizmente, a situação de pessoas presas por vários anos, 2, 3, 4 anos. Isso é comum justamente pela falta de previsão legal, tá? Mas enfim, esse é um inciso então que assegura ao acusado a possibilidade de impetrar o habeas corpus para sanar o constrangimento legal. O item 3 é a questão de competência, prisão decretada por uma autoridade competente, por exemplo. O inciso 4 é cessação do motivo que autorizou a atuação. Esse aqui é um exemplo para ilustrar quando se poderia impetrar um habeas corpus com finalmente nesse inciso. É o acusado preso para garantia da instrução e a instrução é encerrada. Então, na sentença, o juiz deveria, por força lógica, soltar o acusado, porque a finalidade cautelar se esvaiu, mas ele continua preso porque não observou ou simplesmente fez referência à decisão anterior que havia decretado a prisão. E aí, a possibilidade de impetração de habeas corpus, então, demonstrando exatamente isso. Olha, o motivo que havia autorizado a prisão não subsiste mais, então é imperioso o resgate da liberdade. Aqui, o 5, a questão de fiança, e aqui existe uma peculiaridade muito interessante para a gente destacar para a Defensoria Pública, então isso é bastante importante para a gente, porque é muito comum juízes fixarem fiança, isso eu falo tanto nos lugares em que ainda não há audiência de custódia, em que a análise de legalidade de flagrante ela é feita com base só no auto de prisão mesmo, quanto aqui na capital, em outros lugares que há audiência de custódia, é comum o juiz fixar a fiança como condição da colocação da pessoa em liberdade. Mesmo a defensoria alegando que é usuário da defensoria, então se presume a insuficiência, se presume a incapacidade de a pessoa arcar com o ônus financeiro da fiança sem comprometer o sustento próprio da família, mas mesmo assim o juiz às vezes ainda mantém a fiança nada obstante essa alegação. E aí o que se faz então aqui, tá? O inciso 5 responde, é possível a impetração de habeas corpus para se pedir a dispensa da fiança. O artigo 350 do CPP traz essa possibilidade, está no próprio Código de Processo Penal, na própria lei processual, portanto, e aí se impetra o habeas corpus, requerendo a dispensa da fiança então, né?
E os argumentos são justamente esses, né? Na verdade, você impor a fiança para um acusado que não tem condições de pagá-la significa você decretar, manter indevidamente a restrição da liberdade só pela condição econômica da pessoa que já é vulnerável. Então, é o argumento que a gente usa. E aqui, só para pensar um detalhe, para complementar a explicação, a gente tem costumado também na Defensoria Pública, existe uma tese institucional do Chimizo, que a gente já deu aula aqui também, e que foi aprovado na carreira, e que sustenta que, na verdade, quando o juiz ele fixa a fiança, a natureza jurídica da decisão que ele está proferindo é uma decisão concessiva da liberdade com a imposição de uma cautelar, que é a fiança. Porque a fiança nas reformas que tiveram com a Lei 12.403 de 2011, ela passou a ter natureza jurídica de cautelar, assim como as 8 cautelares que estão previstas no artigo 319. Então, é muito estranho o juiz conceder a liberdade mediante pagamento de fiança e manter a pessoa presa. Porque quando ele concede a liberdade acumulada com outra medida, como o comparecimento pessoal em juízo, por exemplo, ele solta imediatamente a pessoa e somente quando a pessoa não vai efetuar o comparecimento que surge a perspectiva de modificação da cautelar ou, em último caso, de imposição da prisão. Então, a fiança, ela foge essa sistemática, por quê? Porque você está decidindo pela soltura, mas mantendo ela constrangida ilegalmente até que faça o pagamento? Não, então a lógica seria você aplicar a mesma sistemática nas outras cautelares, ou seja, fixou fiança, solta a pessoa, e aí passado, fixa-se um prazo para o recolhimento, passou esse prazo, se a pessoa não recolher ou não justificar a impossibilidade de fazer o recolhimento, aí sim é que se abriria a perspectiva de modificação da cautelar ou imposição da prisão preventiva, tá? Então esse inciso é importante, afeta diretamente a gente, os nossos assistidos, porque a grande maioria deles não tem condições realmente, de fato, de recolher a fiança, como o juiz acaba fixando, tá? O inciso 6 aqui é hipótese de nulidade do processo, aí entra um pouquinho aquilo que eu tinha explicado anteriormente, do uso do habeas corpus como instrumento de collateral attack. A parte identifica que existe uma nulidade, ela não precisa esperar a sentença e lá no final a apelação para permitir o conhecimento dessa nulidade diretamente pelo tribunal. Ela pode impetrar um habeas corpus, né, para que haja uma manifestação do órgão superior diretamente sobre a questão que foi alegada. E por último, quando tiver extinta a punibilidade, também é outra hipótese de cabimento do habeas corpus, porque realmente, de fato, extinta a punibilidade, desaparece, né, o poder punitivo estatal e não há mais razão de ser do prosseguimento do processo penal. Tá bom? Em habeas corpus também se discute condicionalidade de norma, é possível fazer esse controle difuso. Posso dar até um exemplo. Que acabei de pensar, aliás. O Guarda Civil Metropolitano, pelo desenho constitucional, ele destina-se à proteção do patrimônio público só, mas foi editado uma lei, agora não falha, eu não vou lembrar o número da lei nem o ano, mas faz pouco tempo, que estendeu as atribuições da Guarda Civil Metropolitana para exercer alguns poderes típicos de polícia mesmo. Então, se você tem uma diligência policial conduzida pelo Guarda Civil Metropolitano, ainda que tenha um amparo dessa lei recentemente promulgada, você poderia sim suscitar a inconstitucionalidade da lei, porque ela agride o modelo constitucional das atribuições da Guarda Civil Metropolitana e, como consequência disso, pedir o relaxamento da prisão, concessão da liberdade, unidade ab início do processo, porque a perseguição estaria contaminada pelo exercício devido da atribuição do Guarda Civil Metropolitano. Então aí um exemplo, né? Você está discutindo a constitucionalidade dessa lei, no caso concreto, né? Um controle concreto e difuso, porque você pode ser feito por qualquer um, juiz de primeiro grau, para o Tribunal de Justiça, e tem como consequência a soltura, por exemplo, do acusado, trancamento do processo, enfim, tá bom? Então isso é possível. Só lembrar que o controle de constitucionalidade no tribunal, ele tem que observar a cláusula da reserva de plenário, então, sob pena de unidade, tem súmula 2010, que trata do tema, enfim. Aí eu trago aqui algumas súmulas sobre não cabimento do habeas corpus, duas súmulas importantes, que costumam aparecer em concurso, tá? Então eu trago aqui para ilustração.
A primeira afirma que não cabe o habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou habeas corpus extraído de processo por infração penal em que só haja previsão, possibilidade de aplicação, na verdade, de pena de multa. E a razão de ser dessa súmula é muito simples, de falar que desde 1926 o desenho do habeas corpus no direito brasileiro passou a ser restringido apenas à tutela do direito de liberdade. Então, nessas hipóteses aqui, se há uma condenação, uma pena de multa, ou se o processo é relativo a uma infração que prevê apenas a pena de multa, o direito de liberdade ele nunca está em risco, porque a gente sabe que hoje em dia não pode haver a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. Tá? Isso está no artigo 51 do Código Penal. Então, como nessa hipótese o direito de liberdade não é nem indiretamente ameaçado, não é possível a discussão em habeas corpus, tá? Aí tem que se valer dos instrumentos recursais ou até eventualmente de mandado de segurança, mas habeas corpus não caberia. O mesmo se aplica, o mesmo raciocínio vale para a hipótese tratada na súmula 695. Não cabe habeas corpus quando extinta a pena privativa de liberdade. Mesma coisa, aí não há mais ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção, então, portanto, não é um remédio adequado. Aqui eu acho que é um ponto muito importante que afeta diretamente todos, na verdade, não diria nem só a Defensoria Pública, mas os advogados que militam na área criminal. Apesar desse desenho que nós apresentamos aqui do habeas corpus como um remédio que vem consagrado desde o Código Criminal do Império de 1832 para a proteção da liberdade de uma forma mais ampla possível, recentemente as Cortes Superiores elas têm limitado o cabimento do habeas corpus, sem previsão constitucional alguma, quando for substitutivo de recurso próprio. Então, esse movimento ele começa, na verdade, no STF, e aí ele vem especialmente da primeira turma do STF, segunda turma ainda tem um ministro que se mostra um pouco mais resistente a esse entendimento, mas ele é abraçado depois pelo STJ, e eles simplesmente proclamam que o habeas corpus substitutivo do recurso, que seria especial ou extraordinário, não caberia, porque feriria a lógica sistemática prevista na Constituição e no próprio Código de Processo Penal. E essa postura ela é muito grave, porque ela realmente acaba por esvaziar sobremaneira o âmbito de cabimento do habeas corpus. Para situar vocês do tamanho do problema que essa posição traz para a Defensoria Pública e para os advogados em geral, era muito comum, depois da decisão do Tribunal de Justiça, quando se constatar uma lesão ao direito de liberdade do acusado que está preso, ou mesmo do acusado que eventualmente esteja solto, mas que está correndo o risco de ser preso, que a gente impetrasse imediatamente o habeas corpus para que houvesse uma pronta restauração dessa lesão. É fato que realmente decisões proferidas em tribunais de justiça elas podem ser de fato impugnadas por recurso especial ou recurso extraordinário se houver alguma violação à lei federal ou à Constituição. Mas o problema é que havendo interposição de recurso, primeiro, tem que se abrir vista para a outra parte para apresentar as contrarrazões. Aí esse recurso ele tem que passar por um crivo de admissibilidade do presidente do tribunal, ou aqui no caso de São Paulo, do presidente da seção de direito criminal. Aí é que ele sobe, vai para o STJ ou para o STF. É muito comum essas decisões se encaminharem no sentido de não admitir o recurso especial ou extraordinário, porque há de fato são recursos, em primeiro lugar, que eles têm uns requisitos formais muito específicos e trazem dificuldade mesmo prática de superação, e há também um movimento de se tentar um represamento desses recursos perante as cortes superiores. Então, se escolhesse essa via recursal ordinária, muito provavelmente, como acontecia bastante, além da parte interpor o especial ou extraordinário, ela teria que fazer o agravo contra a inadmissibilidade desses dois recursos. E até aí a pessoa já ficou presa. E aí um agravo, aí julgaria se aquele recurso
caberiam numa espécie para aí só ele ser efetivamente analisado. Então se percebe que o caminho a ser percorrido, caso se seguir a sistemática recursal, ele é muito maior, demora-se muito mais tempo para você ter uma restauração da liberdade, que é algo que é urgente. Então, por isso que era muito comum as partes, né, os procuradores dos acusados, os defensores públicos, simplesmente se valerem do habeas corpus, porque ele é impetrado diretamente no órgão jurisdicional que vai analisar. Tem a possibilidade de liminar, que a gente já ressaltou, né, algo que não tem nos recursos também, ou seja, você tem uma possibilidade muito grande de já sanar a atuação ilegal em um tempo muito mais curto. E mesmo que não concedida a liminar, em tese, o julgamento do habeas corpus, como nós falamos, né, ele é um rito muito mais célere, né, até pelo tipo de cognição que se faz e tal. E a perspectiva então de haver um provimento jurisdicional em um tempo menor é muito maior do que quando se segue esse caminho dos recursos. O problema é que, de fato, houve as cortes superiores, elas observaram nos últimos anos um aumento considerável no número de habeas corpus impetrados. E aí, então, diante da impossibilidade material de se julgar esses habeas corpus, se começou a costurar esse entendimento que, por mais que seja compreensível do ponto de vista prático, ele não tem sustentação jurídica, porque ele é inequivocamente uma agressão à moldura constitucional do habeas corpus e à tradição jurídica do habeas corpus no direito brasileiro. Sem falar que há, evidentemente, um grande contrassenso nas decisões que tem que ser apontado, porque eles falam que, não, olha, como é substitutivo desses recursos, então eu não vou conhecer do habeas corpus, porque não foi o instrumento correto, mas aí eles acabam, na verdade, apesar de falarem que não iriam conhecer, ou seja, não iriam sequer analisar o mérito, eles avançam para falar se havia ou não um constrangimento ilegal passível de ser corrigido de ofício. Ou seja, não conhece, mas conhece, né? Porque no fundo, eles acabam analisando o que está sendo alegado no habeas corpus, e fica uma coisa que realmente é muito difícil de entender, é uma contradição lógica até, você não conhecer algo e analisar o mérito, enfim. E acho que uma outra crítica que a gente pode fazer é lembrar que o fato de haver a previsão de uma via recursal, na verdade, não torna inadequado um outro caminho escolhido pela defesa. Fica a critério, na verdade, da própria defesa, naquele caso concreto, entender qual é a melhor estratégia que ela vai percorrer. Se vai ser seguir os recursos previstos ou entrar direto com o habeas corpus. O ordenamento jurídico, ele prevê essas duas possibilidades, e a escolha de uma delas em detrimento da outra não torna carente o uso, aqui no caso, por exemplo, do HC. Então, enfim, são diversas críticas que podem ser feitas a essa posição das cortes superiores, e de ordem lógica, de ordem técnica, de ordem histórica, como eu enunciei aqui. E no fundo, ele causa, além de tudo, uma grande insegurança jurídica, porque também é possível observar, além da segunda turma do STF, que eu já falei que é um pouco mais reticente à adoção desse entendimento aqui que nós estamos analisando, algumas decisões do próprio STJ concedendo ordem, e não de ofício, concedendo mesmo, analisando e concedendo. Eu recebi uma essa semana que o HC que eu tinha entrado. Então, você não sabe, mas então estão seguindo, não estão seguindo, quando conhece, quando não conhece, quando vai não conhecer, mas dá de ofício a ordem. Então, fica difícil, causa uma insegurança jurídica para todos e torna mais dificultosa a tarefa de analisar o caso concreto e decidir o que fazer diante dessa situação. O critério que eu adotava na vara, e aí eu cito aqui só como uma hipótese de compartilhamento de informação, né, não tem nenhum conteúdo doutrinário, só uma experiência mesmo que eu tinha, era adotava esse entendimento. Quando o réu estava preso, eu fazia o habeas corpus, porque, como eu falei, não tem como você entrar, na minha opinião, com um recurso especial extraordinário para ter todo esse movimento até ser conhecido, se for conhecido, e a pessoa está lá presa. Eu entrava com habeas corpus, a não ser que a pena fosse muito alta e fosse algo muito específico que eu estivesse discutindo, que eu pretendesse discutir num recurso. Mas, via de regra, preso eu entrava com habeas corpus.
e aí apontava, fazia uma consideração crítica preliminar sobre o cabimento, sobre esse posicionamento que me parece equivocado dos tribunais superiores, e usava o recurso especial e o recurso extraordinário para as outras hipóteses de réu solto. Aí eu não fazia mais um HC preventivo, como se fazia antigamente, eu entrava com o recurso especial e extraordinário mesmo, até porque, né, eu saí da vara no começo desse ano e ainda não tinha esse entendimento do STF de que pode haver a execução antecipada da pena. Agora fica, acho que mais difícil ainda, pelo menos é uma opinião pessoal minha, fazermos uso de recurso especial e extraordinário se esse entendimento realmente se firmar, porque os que estão presos vão continuar presos, os que estavam soltos, mas tem condenação, se os tribunais aplicarem, vão começar a cumprir pena logo após o julgamento de segundo grau, então de um lado ou de outro a via a ser usada vai ser o habeas corpus. E seria muito importante que fosse assim mesmo, para se tentar reverter essa construção que é muito complicada e se permitir novamente o uso do habeas corpus como instrumento por excelência de garantia de proteção da liberdade. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Aqui é o posicionamento do STJ que eu falei, firmado na terceira sessão. Só para lembrar, a terceira sessão ele congrega as duas turmas criminais do STJ, quinta e sexta. Ou seja, mostra que é um posicionamento realmente da Corte Criminal dentro do STJ. Seguindo aquele precedente, eles adotaram essa linha de não admitir impetração de habeas corpus em substituição ao recurso. Tá? E, enfim, é digna de crítica, como eu já falei para vocês. E essa parte final, para mim, aqui realmente mais é difícil de compreender, porque eles falam, salvo se for possível a concessão da ordem de ofício, mas para analisar isso, eles precisam analisar a impetração então, no fundo, mesmo não conhecendo, eles acabam conhecendo, né? Coisa complicada. Tá? Então, vamos lá. Aí as considerações críticas eu já adiantei aqui para vocês. Competência em habeas corpus. Sempre deve ser impetrado pela autoridade jurisdicional capaz de evitar ou desfazer o ato questionado, né, dependendo se for o HC preventivo ou liberatório. Em caso de erro de endereçamento, né, vamos lembrar, processo penal, não tem problema, o juiz corrige, tá? Aqui não temos sistemática de processo civil, de preclusão, não conhecer, etc. Não, errou, ok, o tribunal vai lá e passa a impetrada para a autoridade que for competente, tá? Determina o CPC. Regrinhas básicas de competência, eu achei legal falar, é bem simples, mas aí vocês aproveitam isso para o lugar de segurança, porque vai ser a mesma sistemática. Juiz de primeiro grau, ele julga habeas corpus de ato de particular autoridade policial, tá? Lembrar que, se for concedida a ordem, essas sentenças de juízes de primeiro grau concessivas da ordem de habeas corpus ficam sujeitas ao exame necessário, chamado recurso de ofício, que está previsto no artigo 554, inciso 1 do CPP. Tá? A condição de eficácia dessa sentença, ela não transita em julgado enquanto não houver a reanálise pelo tribunal. O Tribunal de Justiça ou Tribunais Regionais Federais analisam os atos de juiz de primeiro grau que estão vinculados aos respectivos tribunais. A STJ analisa o ato de tribunal e o STF analisa o ato de tribunal superior ou competência originária do STJ ou a competência originária do próprio STF. Tá? HC contrato de juiz do GCREM, turma recursal. HC contrato de turma recursal, a jurisprudência atual entende que ele tem que ser impetrado perante o TJ ou o TRF, superando uma súmula antiga que dispunha em sentido diverso. Tá? HC contrato de promotor ou procurador perante o tribunal, perante qual essas autoridades estão sob a jurisdição. Bom, basicamente são essas as principais regras de competência de habeas corpus, ressalvado de novo que em caso de erro de endereçamento, o juiz ou tribunal que receber a petição pode corrigir e transmitir para a autoridade competente, porque afinal de contas lidamos com a liberdade, né? Legitimidade, bem simples aqui também, qualquer um do povo pode impetrar em nome próprio do terceiro. Ministério Público, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? A gente entende claramente que sim, porque, como a gente sabe, há a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica dos crimes ambientais,
se a pessoa jurídica pode ser ré numa ação penal, é evidente que ela pode impetrar o habeas corpus como instrumento de impugnação de atos judiciais que podem ser proferidos nesse processo. Então, ela também pode impetrar habeas corpus, tá? Lembrando que qualquer do povo não exige capacidade postulatória, é um dos poucos atos, se não o único, que não exige capacidade postulatória para o impetrante, tá bom? A impetração hoje em dia ela é digital, aqui em São Paulo, né? Aqui o Tribunal de Justiça já trabalha com o processo digital há um tempinho, no criminal também isso se observou. Aí a autoridade vai fazer análise da liminar, ou eventual correção inicial, se for o caso, a possibilidade de requisição de informações da autoridade coatora. Essa requisição de informações aqui eu tenho uma consideração importante a fazer, que não está no slide, mas acho que é importante lembrar. Ela serve, na verdade, para instrução do HC e para a autoridade que for apreciar o habeas corpus ter mais elementos para poder julgar. Mas aqui a ideia não é estabelecer um contraditório e nem de permitir que a autoridade coatora faça uma defesa do ato, tá? Porque não existe essa relação, a autoridade coatora figurando como um possível réu que vai defender o ato praticado. Não. Aqui ele vem mais ou menos com esse caráter de instrução mesmo do remédio constitucional, tá? Inclusive, essa revisão de informações ela é dispensável. Se o relator entender que ele já está suficientemente instruído, não precisa requisitar informações, até para não dar uma dilação desnecessária ao rito, que tem que ser sério. Aí existe a manifestação do Ministério Público e, por fim, a decisão, o acórdão, enfim, tá? Oi? Você falou que o peticionamento agora é eletrônico, mas o HC já pode ser eletrônico. Só no plantão, tá? No Tribunal de São Paulo, só no plantão. Mas isso não viola? Porque você vai estar restringindo. Ah, não, sim, sim, deixa eu corrigir a informação. Para os advogados, a recomendação do tribunal é que faça isso para os advogados, é verdade, mas o acusado em si mesmo, ele faz por papel, tá bom? Obrigado pelo lembrete, é verdade, tá? Mas os advogados, eles têm, na verdade a recomendação é que faça digital mesmo porque é mais rápido, senão eles têm que digitalizar, demora e tal, e às vezes o Tribunal de Justiça ele nem recebe mais salvos do plantão. Agora, claro que o assistido ele faz até, a gente brincava numa folha de pão, o habeas corpus, né? Então isso se mantém para não haver uma violação do acesso à justiça, tá? Outra súmula importante que a gente tem que ter em mente é a súmula 691, acho que você já deve ter ouvido falar. Essa súmula ela impede que haja impetração de habeas corpus contra a decisão que analisa a liminar, tá? Ou seja, alguém entrou com habeas corpus, caso mais comum, pode ser mais comum, no Tribunal de Justiça contra a decisão de um juiz de primeiro grau. Pediu a liminar, o desembargador, relator, ele analisa a liminar ele próprio e ele denega a liminar. Essa súmula, pelo teor dela, impede, em princípio, o ataque a essa decisão liminar. E o fundamento da súmula é que você não pode provocar a atuação de um órgão jurisdicional superior sem que a questão tenha sido analisada pelo órgão competente, tá? De fato, né? Vamos lembrar, a liminar era analisada pelo relator, mas o mérito do HC é julgado por um colegiado. Então, se você pula essa fase e vai direto para o STJ contra a liminar, na verdade você está provocando a atuação de um tribunal superior sem que o tribunal tenha efetivamente se manifestado. Isso daria supressão de instância. Mas essa súmula já tem sido relativizada pelos tribunais superiores, porque ela é de fato uma negativa de acesso à justiça, principalmente nos casos em que há uma decisão teratológica do relator. Então aí não daria para se esperar todo o procedimento do HC ordinário para só então buscar a reparação do direito de liberdade que está sendo ameaçado. Então, nesses casos, assim, tanto o STJ como o STF têm relativizado o teor dessa súmula para já receber a impetração e já analisar o mérito, ainda que não tenha havido um posicionamento da Corte Inferior, tá? Então, aí é possível essa impetração. O cuidado que tem que ter é que tem que ser apontado o motivo para se suprimir esse 1 grau aí, essa análise de mérito pelo tribunal. Então, cabe sempre uma preliminar para justificar o cabimento excepcional do habeas corpus e a superação da súmula para viabilizar o conhecimento da matéria pelo Tribunal Superior, tá bom? Eu acho que, enfim, do HC,
as considerações mais importantes que eu tinha a fazer são essas. Eu acho que o que vale aqui mesmo, para se lembrar, principalmente no ambiente de defensoria pública, que é onde a gente está falando, são as considerações críticas a essa posição dos tribunais superiores de restringir o cabimento do habeas corpus quando for substitutivo de recurso extraordinário e recurso especial. Como a gente já falou, não tem amparo constitucional nenhum, agride a tradição histórica do habeas corpus no Brasil, que foi consagrado como um instrumento de excelência de proteção da liberdade. Não tem lógica as decisões, porque eles conhecem, mas não conhecem, mas acabam, no fundo, analisando o mérito da impetração. Traz uma insegurança jurídica enorme, porque essa postura de não conhecer, mas conhecer, ou conhecer em alguns casos, não permite que a gente saiba exatamente quando que se definiria um cabimento ou uma possibilidade de substituição do recurso próprio. Então fica a critério de cada relator e é algo muito inseguro. E, além de tudo, força a parte a ter que percorrer uma via muito mais demorada e com muito menos efetividade na restauração do direito de liberdade, o que traduz também, então, uma denegação clara de acesso à justiça e interpretação equivocada de condições de ação do processo penal, tá? Até porque o fato de haver mais de uma via cabível não torna a outra incorreta ou inadequada no caso concreto, tá bom? Acho que isso é o mais importante, as considerações críticas sobre essa posição e a necessidade de defensoria e própria advocacia como um todo combater, principalmente nesse contexto de execução antecipada de pena depois do julgamento de segundo grau, tá? Isso acho que é um detalhe importante sobre o habeas corpus. Rapidamente, o recurso em habeas corpus, o ROC, né, recurso ordinário constitucional, ele cabe nas decisões denegatórias ou de não conhecimento do HC, tá? Perante o STF, quando a decisão foi proferida pelo STJ, ou perante o STJ, quando a decisão do HC for de tribunal, tá? É um modelo constitucional do cabimento do recurso ordinário em habeas corpus. É um recurso, portanto, né, exclusivo da defesa, já que, como eu falei, só cabe em face das decisões denegatórias ou de não conhecimento. Tá? Quando o tribunal concede a ordem, não cabe recurso por parte do Ministério Público. É um recurso que não tem preparo, mas ele tem natureza jurídica de recurso aqui sim. E isso tem uma consequência importante, porque como ele é recurso, o impetrante, se ele era uma pessoa que não tinha capacidade postulatória, se era o próprio acusado, por exemplo, ele não pode assinar o recurso porque ele não tem capacidade postulatória, vai faltar um requisito de admissibilidade do recurso. Então, necessariamente, ele tem que estar subscrito por um advogado ou um defensor público, tá? Apesar de não ter preparo, que ele tem natureza jurídica de recurso, como eu falei. Recurso ordinário condicional não tem também previsão de liminar, mas é possível e comum se pedir liminar no recurso ordinário. Aí você pode usar a própria importação sistemática de Código de Processo Civil, que prevê a antecipação de tela recursal, recurso geral, se aplicaria por analogia. Os tribunais têm admitido pedidos liminares no recurso ordinário. Confesso que na prática ele acaba sendo pouco utilizado. Por quê? O fato de ele ter natureza jurídica recursal faz com que haja necessidade de intimação da outra parte para contra-razões, que haja necessidade de um juízo de admissibilidade do recurso por parte de quem vai julgar. Então o processamento desse recurso ele é muito mais demorado do que o habeas corpus. Indo na linha do que a gente já expôs, quando a pessoa está com o direito de liberdade restringido, ela se vale efetivamente do HC, que é a via mais célere, e não do recurso, porque o processamento é naturalmente mais demorado, tá bom? Então ele tem previsão, ele é pouco utilizado, e eu acho que realmente, das vezes que eu usei, eu nunca tive uma experiência muito boa com ele. Demorou sempre muito tempo, e quando vai julgar, já está prejudicado, porque a situação já foi resolvida pela vida de um jeito ou de outro, enfim. Então, é um recurso que tem lá, tem que saber, mas ele não tem uma aplicação prática muito grande, não. Bom, ainda no campo de ações de impugnação, vamos abordar um pouquinho a revisão criminal, tá? Revisão criminal, como eu falei também, é ação autônoma de impugnação, apesar de estar previsto no título que fala de recurso do CPP, tá?
competência originária de tribunais, e ela serve à rescisão da coisa julgada desfavorável ao réu. Tá? Vamos lembrar, acho que eu falei da última vez na última aula, que as sentenças favoráveis ao acusado ou decisões declaratórias distintivas de punibilidade não estão sujeitas à rescisão, né? Essas decisões, elas constituem o que nós chamamos de coisa soberanamente julgada, não podem ser impugnadas por parte do Ministério Público. Então, a revisão criminal e a possibilidade de relativização da coisa julgada no âmbito do processo penal, ela sempre acontece só em favor do réu, ou seja, nas hipóteses em que há uma decisão desfavorável à defesa. Tá? Isso é importante ter bem claro essa premissa. Bom, ela está, evidentemente, né, como acontece na ação rescisória no processo civil, é uma linha de tensão entre a segurança jurídica e a necessidade de se fazer justiça no caso concreto, de se evitar a perpetuação de uma condenação ilegal ou condenação de uma pessoa inocente, né? Então, nesse contexto de valores, segurança jurídica com liberdade individual, o nosso constituinte, o legislador, ele prestigiou resguardar a liberdade individual e prevê, então, a revisão criminal como um instrumento jurídico-processual apto a desfazer essa coisa julgada para que seja aplicado o direito ou a justiça, seja corrigida alguma ilegalidade na condenação, tá? É importante ter em mente essa premissa que eu falei, dela se situar nessa linha de tensão entre dois valores juridicamente relevantes para o ordenamento. Por quê? Porque apesar de na ponderação desses valores ter se prestigiado o direito de liberdade, a revisão criminal ela tem que ser de fato encarada como um instrumento excepcional, né? E por isso a admissibilidade dela ela vem expressa em hipóteses que estão na lei, tá? Não se pode usar a revisão criminal como um instrumento qualquer, porque nesse caso específico da revisão criminal se está falando em relativização de coisa julgada, que é algo mais complexo, tá? Já houve na revisão criminal um devido processo legal, a pessoa já teve, em princípio, direito de defesa e ela foi considerada culpada por um crime que foi imputado a ela. Então, existe essa realidade particular que permeia a ação de revisão criminal, tá? É difícil, então, falar na revisão criminal em um princípio do indúbio pro réu, porque, como a gente já falou, já houve todo o devido processo legal, a pessoa já foi acusada, já teve direito de ser defendida e ela foi considerada culpada. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, não é que ele não se aplica, o princípio do indúbio pro réu ele se aplica, mas ele é trabalhado de uma forma diferente do que no processo comum, digamos assim. Na revisão criminal, o princípio do indúbio pro réu ele pode ser invocado pela defesa como um argumento para justificar que uma condenação agrediu a lei penal, ou a lei processual penal ou a própria Constituição. Tá? Num cenário em que havia dúvida razoável em favor do acusado, o princípio da presunção de inocência manda que a pessoa seja absolvida. Se mesmo nesse cenário ela foi condenada, é possível se invocar esse princípio do indúbio pro réu para justificar que aquela condenação está contrária à lei penal. Tá? Mas percebam, há uma aplicação, mas ela é diferenciada porque eu não parto mais da presunção de inocência como no processo que está sendo instaurado agora, porque já houve o devido processo legal. Então eu uso essa presunção sob uma outra ótica para tentar rescindir aquela decisão condenatória equivocada, tá bom? Mas não se parte mais de uma presunção que precisa ser rompida por fase probatória, não. Na verdade, se alega a presunção para justificar que a condenação foi equivocada e que não observou justamente a presunção de inocência, porque havia um cenário de dúvida que justificava a absolução e não a condenação. Isso é importante, essa realidade peculiar que orienta a revisão criminal e a necessidade de se trabalhar com essa presunção de uma forma diferente, tá? O pressuposto da revisão é a existência da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria,
Isso é importante, não cabe revisão criminal para mudar o fundamento de absolvição. Tá? Então, se o réu foi absolvido, ele não pode ingressar com revisão criminal, ainda que ele pretendesse alterar o fundamento da absolvição, porque o pressuposto da revisão é a existência de uma decisão condenatória ou que imponha medida de segurança. Eu já peguei uma revisão assim, já que tinha sido absolvido e queria mudar, e aí eu não há o pressuposto da revisão criminal. Na apelação ele até pode, se ele demonstrar que isso tem o fundamento da absolvição poderia gerar algum gravame para ele. A gente vai falar melhor quando a gente tratar da apelação, mas na revisão criminal não mais, porque, como eu falei, é um instrumento excepcional de rescisão de coisa julgada, que também é um vetor protegido pelo ordenamento. Ele não pode ser usado como se fosse de forma indiscriminada e fora das hipóteses legais, tá? Aí então vamos falar, já que estamos falando disso, esse assunto vamos tratar exatamente do cabimento. Primeira hipótese do cabimento da revisão criminal é quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei ou evidência dos autos, tá? E aqui então, um exemplo de situação que se encaixa nessa hipótese é essa que eu acabei de falar para vocês. Um cenário probatório extremamente frágil, que tornava absolutamente duvidosa a prática de uma determinada infração pelo acusado, e mesmo assim o tribunal, o juiz, enfim, acaba proferindo um decreto condenatório, tá? Então, essa situação, como eu falei, apesar de não partirmos mais na revisão criminal da presunção de inocência, nós podemos alegar a presunção de inocência para justificar que esse cenário probatório frágil não rompeu a presunção no processo originário e que por isso não havia espaço para uma condenação. Ou seja, essa condenação ela viola não só a lei penal, e aqui lei penal no sentido amplo, tá? Abrange tanto norma processual como a Constituição Federal, como também a própria evidência dos autos, porque não havia espaço para uma condenação, tá bom? Então, como eu falei, é muito comum, né, essa hipótese de cabimento. Acho que de todas as revisões, acho que eu sempre ingressava com a revisão apontando esse fundamento que a sentença contrariava o texto da lei, a evidência dos autos, e é a hipótese talvez mais comum realmente da revisão criminal, tá? E é isso. Então, questões importantes para comentar sobre essa primeira hipótese, eu acho que essa ideia de se trabalhar sim com presunção de inocência, mas com uma outra abordagem que eu já expliquei para vocês. Lembrar que texto expresso da lei claro, lei penal aqui no sentido amplo de lei processual ou a própria Constituição Federal. E um detalhe importante aqui, né? Esse inciso ele também permite que o tribunal ele reanalise as provas, tá? Porque também é comum o Tribunal de Justiça ele se recusar a analisar a revisão criminal falando que não, porque está sendo usado como uma terceira apelação, não vou conhecer da revisão, não tem nada, esse inciso impediria isso, ou a evidência dos autos tem que ser algo muito gritante. Não, na verdade é plenamente possível sim se rediscutir as provas que foram produzidas no processo originário e a partir dessa rediscussão se demonstrar que a solução dada feria a Constituição, presunção de inocência ou a própria evidência daquele conjunto probatório, tá bom? Como esse inciso fala de lei penal e a gente interpreta a lei penal em sentido amplo, também ele abrange as nulidades, tá? Então, se a sentença for contrária e tiver violado alguma norma processual que implique em nulidade, isso é possível de ser argumentado em revisão criminal, né? Tem artigo expresso, aliás, que dentre as soluções que o tribunal pode adotar está lá a anulação da sentença. Enfim, eu acho que é isso. Para fechar, o que é importante lembrar lei penal mais benéfica, tem súmula que fala que a competência para aplicar é a do juiz da execução, lembrando que a lei penal mais benéfica retroage, tá? Agora, quando houver mudança de entendimento jurisprudencial para melhorar a situação do acusado, a gente pode sustentar o cabimento de revisão criminal, nesse inciso aqui, entendendo lei penal no sentido amplo, como eu falei para vocês, para pedir que haja uma revisão da jurisprudência que tinha sido aplicada naquele caso. Eu acho que com o advento do novo CPC,
que traz uma força maior aos precedentes, principalmente quando há julgamento de recursos repetitivos. Se houver, então, a revisão da jurisprudência e essa revisão puder facilitar, melhorar a situação do acusado, é plenamente possível ingressar com uma revisão com base nesse inciso, pedindo a aplicação retroativa daquela nova orientação jurisprudencial mais favorável, tá? Enfim, então, acho que desse inciso são as questões mais importantes. Lembrar disso, ele trata então do erro de direito, do erro de fato e abarca também as hipóteses de nulidade, tá? Essa decisão, essa orientação dos tribunais, ela é muito comum, como eu falei para vocês, de eles deixarem de rediscutir ou reanalisar o conjunto fático probatório, falando que isso não seria possível, que seria uma espécie de terceira apelação à revisão criminal, que não teria espaço, mas é uma interpretação também, de preço defensivo, uma interpretação equivocada, no meu entender, porque se pode sim trabalhar com a revisão criminal partindo do conjunto fático que foi produzido no processo originário, para mostrar que aquela decisão era contrária à lei ou à evidência dos autos e pedir uma revisão dela, tá? Uma rescisão dela e um novo julgamento. Tá? Bom, segunda hipótese, sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos. Tá? Aqui o importante é o autor da falsidade não precisa ter sido condenado. O que precisa é haver uma comprovação do falso, e essa comprovação do falso pode ser feita na cautelar de justificação ou numa ação declaratória de falsidade proposta no cível, tá? E essa prova falsa, em relação a esse inciso, ela tem que ter sido relevante para a condenação, tá? Não pode ter sido uma prova circunstancial, uma prova que não teve repercussão nenhuma no decreto condenatório, porque, ainda que ela fosse eventualmente descartada, ela não teria o condão de alterar o desfecho daquele processo. Então, ela tem que ter sido uma prova que tenha sido efetivamente usada pelo juiz para a condenação. Claro que também não precisa ser a única prova ou a prova mais importante, porque essa interpretação poderia esvaziar um pouco o cabimento da revisão criminal com base nesse inciso. Então, tem que a gente entender é que tem que ter um nexo, de fato, causal entre a prova, a produção da prova e a sentença condenatória. Se esse nexo tiver existido, a gente pode, então, ingressar com uma revisão com base nesse inciso para reverter a solução condenatória. Tá? Mas, infelizmente, é comum os tribunais, na jurisprudência, fazer essa análise de nexo causal e falar, bom, mas a prova não era relevante, a condenação subsistiria por outros elementos e mesmo assim não alterar a decisão inicial, tá bom? Mas eu confesso que eu nunca ingressei com revisão com base nesse inciso, tá? E o último, que é as provas novas, né, que a gente chama aqui, que autorize que demonstre, melhor dizendo, a inocência, ou que autorize a diminuição da pena, tá bom? Aqui a grande dificuldade desse inciso é se descortinar o sentido de prova nova. Existe aí uma divergência no seio doutrinário sobre a conceituação da prova nova, mas a gente, como defesa, sustenta que o conceito de prova nova ele é amplo, ele abarca todas as provas que não foram introduzidas no processo penal originário, tá? Sejam elas pré-existentes ou posteriores à própria condenação, não importa. Então, toda prova que não estava lá é uma prova nova. Ou ainda uma prova que eventualmente estivesse juntada nos autos do processo originário, mas que por algum motivo não foi apreciada pelo juiz ou pelo tribunal. Então, aquilo também, essa situação de não apreciação daria a natureza jurídica de prova nova a autorizar o ingresso de revisão criminal com base neste inciso, tá? Essa prova ela é produzida também com uma cautelar de justificação, que tem que ser intentada na comarca, onde essa prova vai ser produzida, tá? E eu já cheguei a fazer essa cautelar de justificação para produzir uma prova nova que ingressava nesse primeiro conceito, não tinha sido introduzida no processo. Qual que era o caso prático? Ele era um acusado de tráfico de entorpecentes
ele tinha um codinome na interceptação telefônica, e esse codinome que foi vinculado a ele era a única prova de participação dele no tráfico e na associação, crimes pelos quais ele acabou sendo condenado depois da instrução. E a defesa chegou a pedir produção de uma perícia fonográfica na mídia da interceptação que estava postado nos autos para confrontar com a voz dele. Essa prova, por algum motivo, não foi produzida, eu não lembro o que aconteceu, o juiz nem o tribunal analisou, e ele acabou sendo condenado. E aí, como era uma prova nova, já que ela não foi juntada aos autos no processo ordinário, e no pedido de revisão ele voltava a sustentar a inocência dele, eu distribuí uma cautelar para uma comarca no interior de Fernandópolis, pedindo justamente que fosse realizada essa perícia fonográfica, fosse feita com a confrontação entre a voz dele e a voz que era da alcunha que foi atribuída a ele, que constavam nas mídias da interceptação. E aí eu não sei como que deu, porque esse servidor não voltou para mim. Ficou lá, não sei se era ou não era, mas eu vi que até onde eu vi, a prova sim foi produzida, e aí, enfim, se evidenciado que a voz dele de fato não era a voz da pessoa que foi de apelido que foi atribuído a ele, era aqui o caso claro de ingressar com revisão criminal pela descoberta dessa prova nova de inocência do acusado. Tá bom? Mas só para lembrar, não precisa ser prova nova da inocência, pode ser uma prova de uma circunstância que diminuiria a pena dele também, tá? Prazo não tem prazo de revisão criminal, pode ser manejado depois de extinta a pena, não tem problema, não tem reclusão, não tem nenhum lapso assinalado na lei para ingressar para a revisão criminal. Não pode haver reiteração do pedido de revisão, tá? Também já cheguei a receber revisão criminal, em que o assistido já tinha entrado com revisão, já tinha sido indeferido e ele pedia de novo, e aí realmente sem fato novo, só reiterando o pedido já abduzido, não cabe revisão criminal, porque, vamos lembrar de novo, né, nós estamos trabalhando aqui com algo relevante, que é a rescisão de uma coisa julgada, ainda que não soberanamente julgada, como eu falei, porque essa só vale para sentenças absolutórias e declaratórias extintivas de punibilidade, mas ainda assim é uma coisa julgada e então não dá para ficar reiterando sucessivos pedidos de revisão criminal sem motivo novo. Então, é uma obrigação que está no próprio CPP, tá? Legitimidade é para o próprio condenado, né, com quem réu precisa arrumar a terminologia, para o sentenciado condenado. Também se transfere ao cônjuge, companheiro, descendente, irmão, no caso de falecimento dele, ele não tem legitimidade, porque realmente não faria sentido, né, o órgão acusatório propor depois da condenação uma revisão criminal, tá? Competência é o tribunal que proferiu a última decisão ou o tribunal a que está vinculado o juiz, tá? Como eu falei lá no comecinho, é uma ação autônoma de sempre competência originária de tribunal. A revisão criminal nunca se ingressa perante o juiz de primeiro grau. Vamos só lembrar que a cautelar de justificação não. A cautelar ok para produzir prova perante o primeiro grau, mas a revisão propriamente dita, você ingressa sempre no tribunal, tá? Em algum tribunal. Ou o tribunal que o juiz está vinculado, ou o próprio tribunal que proferiu a decisão. Em se tratando de tribunais superiores, você pode ingressar com a revisão criminal se a questão que vai ser objeto da revisão criminal tivesse sido efetivamente analisada pelo Tribunal Superior. Por exemplo, apesar de você ter interposto recurso especial ou extraordinário para o STJ ou para o STF, se esses tribunais eles não analisaram o mérito do recurso, se o mérito do recurso nada tem a ver com a revisão criminal, não se vai juizar a revisão criminal por esses tribunais, se realiza pelo próprio Tribunal de Justiça, tá? Então, só a revisão criminal por tribunais superiores se a questão que vai ser debatida tiver sido enfrentada efetivamente por esses tribunais. Isso é uma ação importante a ser feita. Limites da revisão criminal. Coloquei aqui para lembrar, né, vedação da reformatio impégios. O que significa isso? Como eu falei, a revisão criminal ela pode redundar numa anulação da decisão combatida.
anulada a decisão combatida, é evidente que numa nova decisão a ser proferida pelo tribunal, pelo juiz de primeiro grau, enfim, não se pode agravar a situação original do acusado, tá? Então, existe esse limite, e esse limite é trazido pela proibição da reformatio imperis, tá? Não cabe mutatio libelli também, né? Porque, vamos lembrar da súmula 453, que eu trouxe para vocês quando a gente falou de emendatio e mutatio. A mutatio libelli é a mudança na classificação jurídica da imputação por um fato que não constava na denúncia, tá? Por que não cabe a mutatio na revisão criminal? Porque não pode ser feita a mutatio em segundo grau de jurisdição, porque seria supressão de instância. Então, quando o tribunal ele se vê diante de uma situação em que a imputação não condiz com a prova que foi produzida, porque foi descoberto um fato que não constou na denúncia, ele não pode incluir esse fato na imputação e arrumar a classificação jurídica. Em respeito à regra da correlação, o que ele tem que fazer é simplesmente absolver o acusado, tá? E aqui um outro detalhe importante é que nos processos de competência do tribunal do júri é possível que haja a absolvição, tá? A gente vai ver quando a gente for trabalhar em apelação que isso na apelação não dá, mas na revisão criminal é possível que se peça a absolvição diretamente para o Tribunal de Justiça sem a submissão do revisionando ao novo Tribunal do Júri, tá bom? A ideia aqui é de prevalência da Justiça sobre a soberania dos vereditos, principalmente nessa fase depois do trânsito em julgado, tá? Por último, né, o valor de indenização pode ser requerido na própria revisão criminal e pode ser arbitrado pelo tribunal caso ele rescinda e modifique a decisão objeto da revisão criminal, ele já pode estabelecer o valor de indenização pelo tempo que o acusado o sentenciado ficou preso indevidamente. Tá? Para fechar ações autônomas de impugnação, e aí a gente vai então para o intervalinho, falar um pouco de mandado de segurança. Mesma natureza jurídica, ação autônoma de impugnação, também competência ordinária de tribunais, e o mandado de segurança ele serve no nosso ordenamento jurídico proteção dos indivíduos contra as ilegalidades praticadas por agentes públicos, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui, diferentemente do habeas corpus, o ato praticado tem que ser necessariamente por um agente público, não pode ser um ato de particular no mandado de segurança. Alcançou a dignidade constitucional em 34, não apareceu na Constituição de 37, mas depois foi reproduzido em todas as constituições brasileiras e tem a mesma natureza jurídica, convenção sumária e rito especial é a mesma ideia, né? Aqui a demonstração do direito líquido e certo, ela tem que vir já acompanhando a petição inicial do mandado de segurança, porque não tem dilação probatória, não tem instrução probatória, mas o tribunal pode chegar a analisar de forma superficial fatos que estejam demonstrados na documentação apostada, tá? Incognição não exauriente, portanto. A mesma lógica do habeas corpus. O objeto do mandado de segurança ele é diferente porque ele se destina à proteção de direito líquido e certo sempre que alguém tiver a iminência de sofrer legalidade ou abuso de poder por parte de autoridade, tá? E aqui tem uma ressalva expressa quanto a direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, ou seja, é um direito líquido e certo que não a liberdade individual, tá? A definição de direito líquido e certo, tem uma definição clássica do Eli, é aquele que se apresenta manifesto na existência, delimitado na extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, tá? Ou seja, é um direito que tem que estar expresso numa norma e tem que ter condições de aplicação imediata sem ter existência duvidosa, tá bom? Trouxe aqui uma definição clássica do Eli, até se pode fazer algumas considerações críticas a essa definição, porque todo direito em princípio é líquido e certo, porque ele vem amparado numa norma, então, enfim, mas a definição clássica do Eli, acho que a ideia mais é de evidenciar que
tem que ser um direito, tem a previsão normativa em lei ou na Constituição e que esteja devidamente demonstrado pelo impetrante, né? Ou melhor, a violação deles tem que estar demonstrada pelo impetrante na inicial. Acho que essa é mais ou menos a ideia aqui do mandado de segurança. Existem algumas vedações quanto ao cabimento do mandado. Então, além da restrição que eu já falei, que é ato praticado por autoridade, não por particular, e não amparado por habeas corpus ou habeas data, não cabe mandado de segurança quando, ou melhor, contra o ato do qual cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, e aí que a ideia é que se houver recurso administrativo com efeito suspensivo, esse remédio já é suficiente para sanar ou afastar a lesão, então não tem sentido você ingressar com o MS. Decisão judicial da qual cabe o recurso com efeito suspensivo, é a mesma ideia, decisão transitada em julgado, porque aí não haveria mais a possibilidade de ela ser discutida aqui no mandado de segurança pela coisa julgada, tá? Diferentemente, né, vamos ressaltar de novo aqui do habeas corpus, que se pode impetrar a qualquer tempo, sem prazo, e mesmo contra decisões que já transitaram em julgado, tá? Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese também, tem uma súmula, essa súmula é clássica do STF, é importante conhecer, e a ideia é que lei em tese, por si só, ela não causa lesão a direito líquido certo algum. Então, por isso que enquanto ela não estiver individualizada no caso concreto, ela não é atacável por mandado de segurança, tá bom? Na esfera criminal, para que a gente usa o mandado de segurança? A defesa, na verdade, acho que usa muito pouco. Se impugnar atos, né, que não são atacáveis por habeas corpus, mas como a maioria dos atos no processo penal envolvem direto ou indiretamente os direitos de liberdade, ou o instrumento que acaba sendo usado pela defesa é o HC no lugar do mandado de segurança. Um exemplo de mandado de segurança que eu estou conseguindo me lembrar agora, rápido de cabeça, é contra a decisão da autoridade policial que nega a vista para o advogado. Aí, como é uma questão de prerrogativa da advocacia, que não envolve nem tangencia o direito de liberdade, então se ataca uma eventual decisão dessa por mandado de segurança. Mas as hipóteses elas são muito restritas para a defesa, porque se acaba se valendo realmente do HC, tá? Quem usa mais mandado de segurança é o Ministério Público. Também admite a liminar, desde que estejam presentes aqueles requisitos que a gente já falou, né? Perigo da demora e verossimilhança de alegação. E a legitimidade é do titular do direito que foi violado, tá? Quando o mandado de segurança ele é impetrado pelo Ministério Público, aí é uma coisa muito importante, uma informação que vocês têm que ter de cabeça, é que o réu ele tem que ser citado como litisconsorte passivo necessário, tá? Para quê? Para que haja a possibilidade de exercício do direito de defesa, porque se fosse seguir o rito normal do mandado de segurança, então teria impetração, a autoridade prestaria informações, haveria o parecer do MP e já haveria uma decisão. E o réu que é atingido com essa decisão não teria possibilidade de fazer o exercício do direito de defesa. Então, para sanar esse problema e para se viabilizar essas garantias no mandado de segurança impetrado pelo órgão acusador, o STF ditou uma súmula que prescreve que tem que haver a citação como litisconsorte passivo necessário. A pergunta, o Tribunal de Justiça de São Paulo observa isso? Não, não observa. Já peguei vários mandados de segurança, o que eles fazem é dar ciência à defesa, mas não cita efetivamente o réu como litisconsorte passivo, e aí é uma hipótese de nulidade absoluta, porque se houve uma violação clara do direito de defesa. Então essa súmula é muito importante, é bom ter ela presente, tá? No mandado de segurança do Ministério Público, o réu tem que ser citado como litisconsorte passivo necessário, porque vai ser atingido pela decisão, assim, uma eventual decisão desfavorável, pode ser proferida. Uma hipótese muito comum que a gente tem visto de mandado de segurança por parte do Ministério Público se refere a audiências de decisões de soltura em audiências de custódia, que o Ministério Público entra com recurso de distrito, ele interpõe, mas esse recurso de distrito nessa hipótese específica não teria efeito suspensivo. Ou seja, o acusado então ele ficaria solto até que houvesse o julgamento do mérito do recurso interposto pelo Ministério Público. E aí eles impetram o mandado de segurança
Para quê? Para atribuir efeito suspensivo ao recurso sentido estrito, para que haja uma imediata expedição de mandado de prisão, tá? O STJ já classificou já recentemente, inclusive, que não cabe mandado de segurança nessa hipótese, tá? Porque é um recurso que não tem mesmo o RES nessa hipótese não tem efeito suspensivo mesmo, foi vontade do legislador que estabeleceu a sistemática. E você não pode usar o mandado de segurança para burlar uma sistemática legal para prender um acusado, tá? Não tem cabimento mesmo esse tipo de mandado de segurança nessa situação. Mas enfim, o Ministério Público tem feito, a defesa consegue ganhar 100% dos casos, eu diria, porque a tese já até está pacificada no STJ. E em nenhum dos casos que eu peguei houve a citação do acusado. O TJ dá a liminar uma de segurança, manda prender, concede a segurança e o acusado ele não é sequer citado, né? E aí, enfim, é uma violação clara do direito de defesa. Mas isso que acaba acontecendo na prática, a gente reverte essas decisões, porque sequer caberia um mandado de segurança nessa hipótese, mas enfim, então é só importante ter essa súmula em mente, tá? A legitimidade passiva da autoridade coautora, como eu falei, o particular não é sujeito passivo de MS, tá? Competência similar do HC eu já falei, e o procedimento também é mais ou menos o mesmo. No caso de dilação, a petição tem que ser subscrita por um advogado, tá? Não é igual ao HC, que qualquer um pode impetrar. Tem um prazo decadencial de 120 dias e fica sujeita ao pagamento de custas, claro, ressalvada a gratuidade da justiça. O juiz notifica o coautor, presta informações, dá-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica ou do MP, e aí se passa efetivamente a julgamento, e as sentenças de mandado de segurança são sempre sujeitas à revisão necessária por força de lei. Tá bom? Eu acho que de ações autônomas de impugnação, esse é o quadro geral que a gente poderia apontar. Na volta do intervalo eu falo um pouquinho de teoria geral dos recursos e características principais dos 4 recursos mais importantes no processo penal. Valeu!